Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de UPVSP e essa aula está programada para ensinar a vocês a modelagem de componentes externos. Essa aula está destinada a modelagem de 5 componentes básicos que o UPVSP fornece. Entretanto, você pode estar usando sua criatividade e utilizar componentes como fuselagem e a asa para modelar outros tipos de componentes externos. Isso vai tudo depender da criatividade de vocês. O primeiro componente que a gente vai abordar é o componente pod. O componente pod ele é bem simples. Se você vir aqui em Design Variables, vocês conseguem notar que ele só tem somente duas variáveis que podem ser definidas. A primeira variável é o comprimento total do projétil e a segunda variável é o Fine Ratio. O Fine Ratio ele seria praticamente o diâmetro máximo que esse projétil tem, dividido pelo comprimento total dele. Outras variáveis que você pode estar mexendo se referem à sua localização e rotação em torno dos eixos de referência. Você pode tornar esse eixo de referência se você vir aqui em simetria e mudar seu objeto. Além disso, você pode também estar definindo as propriedades de densidade, seja densidade por volume ou densidade por área. O segundo componente que a gente vai mostrar é o componente Body of Revolution. O Body of Revolution tem um formato bem peculiar de uma rosquinha. Mas, se você vir aqui em Exec e alterar o perfil que vai na seção transversal dele, você consegue definir, por exemplo, um perfil NACA. Se você vir aqui modificar esses parâmetros, você consegue rapidamente modelar novas formas de perfis da seção transversal. Você também pode estar colocando um arquivo de entrada próprio, um arquivo .dat no caso, e outras formas de geometria de seção transversal. Agora, se você quer rapidamente modelar o duto para o seu projeto de aeronave, você pode vir aqui e selecionar o Duct. O Duct ele vem por pré-definição uma geometria um pouco menor, porém um pouco mais definida. Você consegue redefinir essa discretização se você mexer nessas variáveis aqui no tessellation. Porém, ela é muito limitada à questão de projeto da seção transversal. Ela é simplesmente para modelagens rápidas da nossa seção transversal. Algumas variáveis aqui eles são referentes à definição do perfil NACA. Entretanto, você consegue estar mexendo também a questão da altura e da largura do nosso duto. E com isso, rapidamente você modela novos dutos para sua aeronave de interesse. Porém, se você tem interesse de estar modelando um duto e esse duto tem um perfil específico ao qual você necessita depois estar exportando esses dados para avaliar num software terceiro, é interessante que você utilize o Body of Revolution. E se você gostaria de, por exemplo, modelar um eixo que atravessa no interior desse duto, você pode vir aqui simplesmente e selecionar o objeto, a fuselagem ou o componente stack. Nesse caso, eu recomendo a utilização do componente stack devido à sua flexibilidade na modelagem. Com isso, você consegue definir na primeira seção um ponto apenas e na segunda e as demais seções círculos para representar o diâmetro do eixo. E assim, com um pouco de criatividade de trabalho, você modela tanto o componente do duto quanto seus componentes internos, que seriam o eixo e a hélice que a gente vai estar vendo mais à frente. O próximo componente que eu vou apresentar a vocês é o componente prop. O componente prop ele é um componente bem extenso e bem complicado de estar se mexendo. Aqui no nosso curso, como nosso objetivo é a modelagem simplificada para poder extrair as propriedades de massa, inércia e CG, a gente vai vir aqui somente em Design e selecionar, por exemplo, o diâmetro máximo e a quantidade de pás que nossa hélice tem. Outro parâmetro que a gente pode mexer é a questão do raio interno até o eixo central da nossa hélice.
a gente vem aqui em exec e altera, por exemplo, o nosso diâmetro interno. Se você quer fazer uma modelagem um pouco mais aprofundada, para poder exportar o CAD dessa hélice para um software de terceiro, você pode estar modificando os perfis intermediários dessa hélice aqui em exec. Você vem e altera, por exemplo, para um perfil NACA ou um perfil próprio através do F-File. No curso de OpenVSP, fornecido pela própria NASA, que é o Ground School, ele é um tópico específico para a modelagem de hélice. Lá, ele explica em detalhes cada abinha do projeto de hélice, especialmente essa aba Blade. Essa aba Blade tem uma série de parâmetros que devem ser mexidos para poder modelar sua hélice que eu não vou estar abordando. Então você é convidado a acessar o site, caso você tenha um domínio do inglês, e assistam a série de aulas que eles fornecem a respeito dessa modelagem. Aqui a gente vai focar somente no design e a respeito do diâmetro interno da nossa hélice. Quando você aplica um componente externo na modelagem da nossa aeronave, uma coisa que você pode estar interessado em fazer é a aplicação da simetria dele para que ele se repita nos dois lados da nossa asa, por exemplo. Eu vou selecionar aqui o nosso componente pod. O componente pod, como a gente viu antes, ele tem o formato de um projétil. Eu vou ter aqui o nosso comprimento total para 2 e o fine weight vou manter na mesma proporção. Eu vou aplicar aqui em Xform a simetria dele em torno da asa. E vou selecionar que a simetria dele é em relação ao plano XZ. Então, se eu vir aqui em Y-Lock e alterar a posição Y desse projétil, eu vou ter a repetição dele para os dois lados da asa. E também consigo fazer essa mesma modificação na direção X. Você pode estar fazendo essa aplicação não somente para o pod, mas também para o duto e para as hélices. E com isso, você consegue rapidamente repetir de forma equivalente um determinado componente nos dois lados da nossa asa ou fuselagem. E com isso, se encerra mais uma aula do curso de OpenVSP. Na próxima aula, utilizarei a aeronave apresentada na primeira aula para apresentar a vocês como é que é feita a extração das propriedades de massa e inércia. Até lá, pessoal!